São Paulo, uma cidade que parece sempre estar correndo, mas para quem olha de verdade, percebe que cabe o mundo inteiro aqui. Essa é a Avenida Paulista, mais do que um endereço famoso, onde a cidade se encontra entre o clássico e o moderno, entre o agito e a calmaria, entre o trabalho e o lazer. Não é à toa que a gente começa arrumando as malas bem aqui, porque São Paulo pulsa diferente e para sentir esse ritmo não dá para ficar parado. Esse aqui é o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, um dos cartões postais mais importantes do Brasil. Suspenso no ar, símbolo da arquitetura brutalista e símbolo do tanto de história que São Paulo carrega. Sabe qual é a mágica daqui? É que tudo acontece ao mesmo tempo. Arte, cultura, negócios, histórias e tudo se mistura. E é aqui, nesse pedaço de avenida, que você vê a alma da cidade. Para quem vê São Paulo só como cidade grande, ela pareça ser um pouco fria. Mas é só andar um pouco, como a gente está fazendo agora, para descobrir que ela é cheia de calor humano e cheia de história para contar. Isso vale para quem vem trabalhar, para quem vem turistar ou para quem vive aqui todos os dias. São Paulo sempre tem algo novo para te mostrar e um canto diferente para te surpreender. A cada passo na Paulista é um convite para descobrir, para experimentar e para viver. É exatamente isso que a gente vai fazer hoje, explorar essa São Paulo que vai muito além do que você imagina. Então fica com a gente que a gente vai te mostrar que São Paulo não é só concreto, é história, é experiência, é cultura. É por isso que ela é um dos destinos mais incríveis do Brasil. Olha só, andando a menos 10 minutos da agitação da Paulista, a gente chega aqui nesse cantinho, a Casa das Rosas.
casarão histórico que sobreviveu ao tempo e ao crescimento desenfreado da cidade e que hoje é um dos espaços mais especiais e culturais de São Paulo. Aqui, arte, poesia, exposições e eventos se misturam em um local aberto ao público, onde quem chega sente a cidade de outro jeito. Essa é a magia de São Paulo. Às vezes, basta virar uma esquina para encontrar um lugar como esse. Um respiro no meio do concreto, uma história viva em meio aos prédios modernos. É a Casa das Rosas, é isso, um convite para viver São Paulo com calma, com um olhar atento e para lembrar que cultura também se descobre assim, no dia a dia, na caminhada. Essa foi a nossa Rota Cultural de hoje. Te aguardo no próximo episódio. Bem-vindo ao nosso Rota Gastronômica de hoje em São Paulo. E olha, o cardápio tá daquele jeito, cheio de surpresas, afeto e histórias que só essa cidade sabe oferecer. Essa é daquelas paradas obrigatórias que aquecem o estômago e o coração. O Nosco nasceu dentro de casa e o que a Márcia faz aqui é pura memória afetiva. É como almoçar na casa de vó, sabe? Tudo feito à mão, com muito carinho e muita história. Inclusive, o Nosco veio de uma brincadeira de família, né, Márcia? É verdade. O Nosco começou da seguinte maneira, com a ideia que a nossa família é muito grande, é uma família de mineiros, né? Nós temos uma prima muito engraçada de Belo Horizonte, que toda vez que a gente reúne, ela fala assim: e aí, gente, cadê os conosquinhos? Cadê os conosquinhos? E daí surgiu, a minha filha pegou a ideia de conosquinho, Nosco, né? Então é uma reunião, né? É afetivo, é uma coisa gostosa. Acolhedora. É acolhedora, é brincadeiras, é risada, é tudo de bom. É acolher, é agarrar, é coisa bom demais, gente, é muito bom demais. E tudo isso com um sabor incrível, né? Maravilhoso, sabe? Eu acho que tudo tem um sabor e é um sabor de amor, afetividade, sabe? E é isso que eu gosto de cozinhar. Eu senti isso nesse prato. Sentiu? Olha que gostoso! Ganhei meu dia! De verdade. Tudo feito com muito amor mesmo, com muito carinho, com muito afeto. É casa de vó, é casa de tia, é casa de filhos. É isso, eu quero acolher as pessoas, para as pessoas voltarem a ter aquele sabor de comidinha caseira. Gente, e esse nhoque? E o melhor, o preparo é feito com todo o carinho que faz toda a diferença. São pratos até meio sofisticados, mas tem aquele carinho, aquele afeto, sabe? E o sabor. E o sabor, que eu acho que é... Só você experimentando pra ter essa noção de sabor, viu? E eu convido vocês a terem essa experiência também. Garanto que vocês não vão se arrepender. O Muli não é só um restaurante, é quase uma instalação sensorial que pulsa entre o calor e o sabor e vem conquistando a cena paulistana desde 2023.
Quem comanda esse espetáculo aqui é o chefe Giovanni René, vencedor do Top Chef Brasil. A casa é aberta e tudo gira em torno do fogo e da criatividade. E cada prato é uma celebração, como esses daqui. Se tem uma coisa que não sai de moda em São Paulo, é a pizza. E quando a gente fala em tradição, história e aquele sabor que conquista, a gente está falando da Soggiorno Pizzaria, uma casa que continua há 40 anos no mesmo endereço. E olha só, não é qualquer história não. Essa casa foi fundada pelo empresário Antônio Carlos Hungria. Essa literalmente era a casa da família dele. Imagina, da sala de estar para o salão da pizzaria. E é aqui que tradição e qualidade sempre andam juntas. O forno é a lenha, daquele jeito que a gente ama. E tudo aqui é feito com ingredientes de primeiro. Isso sempre foi a essência da casa. Qualidade e atendimento diferenciado. E olha, dá para sentir isso em cada pedaço. O salão é um ambiente único e aconchegante, com espaço para até 90 pessoas. E o atendimento é aquele atendimento bem próximo, familiar, sabe? E aqui é o lugar perfeito para você vir com família, amigos ou até fazer aquela confraternização especial. O que encanta quem chega, sabe aquela pizza saindo do forno, aroma no ar, o queijo derretendo? É impossível não se apaixonar, né? Quem vem aqui uma vez, volta, porque mais do que comer é viver uma experiência. Então fica o convite, venha você e sua família viver essa experiência. E até o próximo Rota Gastronômica. O Rota do Som dessa semana vai passear pela indústria de artistas independentes. Artistas esses que só dependem de si mesmos para estabelecer sua própria carreira. Eles compõem, cantam, tocam e muitas vezes distribuem as próprias músicas nas plataformas de streaming. Vem comigo acompanhar. Convidamos 4 artistas da nova cena autoral brasileira que refletem sobre liberdade artística, desafios da indústria, construção de carreira e o que vem pela frente. Com a gente neste episódio estão Manola, Bruno Gadiol, Duda Santos e Júlia Rezende. Estar na música independente hoje é mais liberdade ou mais responsabilidade? Os maiores desafios, eu acho que são os mesmos dos benefícios, que é só depende de você. E mais, você tem que saber o que realmente importa para você. Qual é a voz, qual é a mensagem que você quer passar. Não tem ninguém que vai dizer o que você tem que fazer. Isso é ótimo, mas também é se você quando pensa assim, você se bota num mergulho pra dentro de você, que nem todo mundo tá pronto pra encarar, né? Que a viagem pra dentro é muito mais intensa do que só pensar, poxa, tem essa prateleira que eu acho que é uma boa oportunidade, vou fazer isso, amarrar esse marketing. Então é um grande desafio. Outro grande desafio é justamente por ter muito a ver com o que a gente realmente quer passar genuinamente, com o que é a nossa verdade como artista, vai num lugar muito sensível e muitas vezes doloroso e lida com a nossa ansiedade, com a nossa insegurança. Então um grande desafio também é você conseguir abraçar o processo e não ficar tão agoniado
com o resultado que pode demorar a vir, mais provável que demore mesmo, e a gente sempre fica vendo essa história, gente que virou de uma hora para outra, com um vídeo no TikTok, se não é o mais comum. Então a gente tem que se sentir honesto com o que a gente está fazendo, honesto no sentido de honesto com nós mesmos, que a gente está passando a melhor verdade que a gente pode, que a gente está fazendo de uma forma sustentável pra gente, num ritmo que a gente pode sustentar. Não adianta você se endividar para fazer um investimento e depois, ou para produzir uma música e depois não ter dinheiro para impulsionar a música, e você minimamente se sentir bem ao longo do processo. Eu acho que esse é o maior valor que você pode encontrar na carreira. Então, assim que eu comecei a minha carreira, quando eu não entendia nada de mercado da música, eu não sabia nem quais eram os passos para lançar uma música, eu fui descobrindo aos poucos, aí descobri que existiam distribuidoras, que são empresas que fazem esse trabalho, que você tem que se associar a elas de alguma forma, ou a gravadora, né? Então, antes de assinar com a Red Media Universal Music, que foi minha primeira gravadora, eu lancei, acho que uns 2 singles, 2 músicas que foram de forma independente. Com a gravadora, foi essa próxima fase que durou aí 5 anos, né, da minha carreira. Foi onde eu lancei o álbum, o meu EP Relacionamento Aberto, alguns singles soltos e meu álbum Jovem. Então, agora que eu tô de volta a essa fase independente, principais diferenças que eu sinto são o controle que eu tenho do que eu quero fazer, ou da narrativa que eu quero construir. Confesso que na minha gravadora antiga eu sempre tive uma liberdade muito grande, isso nunca foi uma questão. Mas a administração de aonde investir, o que fazer, eu não tinha tanto controle quanto eu tenho hoje. Então, hoje eu tenho feito milagres, assim, com videoclipes que ninguém imagina o quanto eu consegui fazer aquilo custar, sabe? Porque fui eu que fui lá, fui eu que fiz o roteiro, fui eu que contratei o profissional que gravou, sabe? Então, assim, eu tô editando os vídeos também junto com o meu melhor amigo, o Luke, assim. Então, realmente tá sendo um trabalho muito manual e completamente autoral, porque fora fazer as músicas, compor as músicas também, produzi-las, eu também tô trabalhando em todos os outros aspectos artísticos, assim. Então, eu tenho controle de quanto que eu vou gastar, do que eu vou fazer, aonde eu coloco, em qual música eu não coloco, né? Antes tinham outros profissionais que ficavam mais direcionados a fazer isso, e às vezes eu nem sabia direito o que estava sendo feito, enfim, em posicionamento, em redes sociais, essas coisas. Então, sem dúvidas, essa é a principal diferença que eu sinto. O melhor trunfo é a liberdade. É a liberdade que a gente tem para criar, para compartilhar a música que a gente quer, independente do que o mercado tá pedindo, tá precisando. Mas eu acho que uma das falhas é a distribuição, porque ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade de distribuir, a gente tá competindo com muitas pessoas, porque o mercado tá superfaturado nesse sentido. Então, obrigatoriamente, a gente tem mais custo para poder divulgar a música, já que tem muitas pessoas e, querendo ou não, você tendo uma distribuidora específica, você tendo uma gravadora, eles têm esse trabalho, tem um marketing por trás, e isso te faz aparecer, né, em veículos e etc. E ter mais visibilidade do que uma pessoa que está divulgando apenas na internet. E assim, eu sempre, quando me fazem essa pergunta, eu sempre brinco que eu fiz o caminho inverso da maioria dos artistas, né? Eu comecei numa estrutura muito grande, numa gravadora que foi o Migas Music, junto com o Rick Bonadio, com as meninas do Ravena. Então, eu acho que o grande impacto dessa transição de uma gravadora para hoje eu ter o controle total de como eu lido com a minha carreira, de como eu toco toda a parte criativa e divulgação, enfim, é que eu aprendi com pessoas grandes. Então, eu comecei muito cedo, quando eu tive meu primeiro contato com Midas foi aos 17 anos. Isso me possibilitou ter esse conhecimento de como uma gravadora grande opera. Como que eles fazem o marketing, como eles fazem produção musical, como eles fazem o processo de composição, gravação de voz. Tudo que eu aprendi para seguir a minha carreira independente, assim, foi lá dentro do Midas e com o Rick, especialmente, porque ele cuidava de tudo muito de perto. Então eu tenho uma gratidão imensa pelo Rick, porque se não fosse ele, eu não seria a artista que eu sou hoje, sabe? Ele me deu todo esse know-how pra começar. E aí, depois eu comecei a tocar as coisas com as minhas próprias mãos. Eu comecei a selecionar o time que eu gostaria de trabalhar, tanto na parte de imprensa, marketing, manager, produtor. Comecei a me conhecer mais como compositora também, e essa liberdade artística pra mim foi o que mais fez diferença, assim. De eu sair de uma girl band pra ser uma artista solo,
quanto sair de uma gravadora para ser uma artista independente, porque a autonomia do processo criativo, ela é o que mais me agrada hoje na minha carreira. Óbvio que eu também tenho problemas como uma artista independente, principalmente na parte como fazer a música chegar nas pessoas, a parte financeira, que é uma parte de dinheiro muito grande para você fazer uma carreira hoje como artista independente. São outros problemas, mas na parte da criatividade, eu me sinto mais realizada. Como vocês têm equilibrado a criação autoral com as exigências do mercado musical atual? O único caminho realmente é olhando para dentro de si, porque a gente acaba se comparando muito. Eu acho que a gente como pessoa física já se compara, imagina como pessoa artística, né? Então, não tem como. Porque, fulano fez daquele jeito, a gente tá vendo que tal coisa tá funcionando. De repente, aquela tal coisa tá funcionando por conta da pessoa ser, de certa forma, naquele contexto, e você tem outra. Então, o melhor que você pode pensar é os seus diferenciais. É esse olhar pra dentro mesmo. É tipo, não ficar se comparando. A música me ensinou muito isso. A música me ensinou a ter paciência. A música me ensinou a não ser perfeccionista. É porque tem gente que fica tão assim, nossa, a música ainda não tá pronta, a música ainda não tá pronta. Cara, joga essa parada no mundo. Porque senão as pessoas ficam, tipo, há anos com alma, e depois perde o timing. Aí depois é que você não aguenta mais olhar pra cara daquela música mesmo. Então, assim, é feita melhor do que perfeita. Tive que assumir vários papéis e profissões agora como artista independente que foram, de certa forma, um desafio pra mim, sabe? Sem dúvidas. Então, eu tive que aprender a editar melhor, eu tive que aprender a construir um roteiro, eu tive que aprender como administrar o pagamento das pessoas que estão trabalhando comigo. Tudo isso. São várias coisas e funções que apareceram pra mim, mas que não foi de todo difícil, assim. Eu confesso que eu sinto um certo prazer, assim, em fazer essas coisas. Eu sinto que, não sei, me traz um senso também de produtividade maior, assim, por mais que traga mais trabalho, eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? E antes com a gravadora era diferente, né? Às vezes eu nem sabia direito quanto tinha custado um videoclipe ou não, porque era um processo mais interno deles. Eu acho que hoje em dia, como eu já tinha falado, é muito importante ainda ter uma gravadora por trás, porque te traz mais visibilidade, te traz mais posicionamento no mercado, né, em geral, mas não acredito que seja crucial. Eu acho que é mais um adendo de possibilidades que um artista possa ter. Mas a internet veio justamente para impulsionar a visibilidade de qualquer um. Então, ao mesmo tempo que o mercado está superfaturado, deu mais possibilidade para todo mundo ter a chance de seguir seu sonho, postando um vídeo e etc., que não seria fácil antigamente. Era muito mais difícil o acesso a meios que você pudesse divulgar a sua música. E hoje em dia está muito mais precificado até para que todo mundo possa ter essa disponibilidade. Então eu acho que a internet é boa nesse sentido, mas não deixa de ser importante as gravadoras, as contribuições, né, dessa indústria ainda fonográfica que gere o mundo artístico. Dentro da Girassol Music, que é o selo do Whindersson Nunes com o Jeff e o Dan Pinotti, que são pessoas, assim, incríveis. O meu primeiro contato com a Girassol foi para fazer uma live session. E a partir do momento que eu fiz essa live session com eles, eu e o Jeff, principalmente, a gente teve muita conexão musical. E isso era uma coisa que eu não tinha tido ainda com nenhum produtor. Óbvio que eu trabalhei com excelentes produtores, mas nenhum produtor tinha me compreendido 100% como artista ainda. Então, eu tava numa fase da minha carreira fazendo muito coisas que as pessoas esperavam que eu fizesse. E o Jeff, ele viu além disso. Ele me viu como pessoa e ele me viu como artista. E essa sempre foi a minha maior dificuldade. Porque todo mundo, quando você é artista independente, fala assim, você tem que fazer isso pra você estourar, você tem que fazer aquilo. E não é isso. Você tem que ser verdadeiro com você, com os seus sentimentos, com a sua arte, porque aí isso sim vai tocar as pessoas. Qual é o maior dilema de ser artista independente em 2025? E o que o público não vê que vocês fazem todos os dias? Você tem uma carreira musical em inúmeros aspectos, né? Você pode pensar de uma forma mais comercial, que não tem problema nenhum, não tira o quê de artista com isso. Acaba que nós, artistas independentes, a gente tende a querer ter um olhar mais experimental, né? Tipo, mais pessoal mesmo, assim, poxa, eu faço pra mim, quem gostar, gosta. Mas o que fez eu achar pertinente, desde quando eu comecei a criar conteúdo, quando eu abri meu canal no YouTube 5 anos antes de me lançar como cantora, foi me tocar
que as coisas que eu sentia, que eu achava que eram muito especiais minhas, na verdade não são tão especiais assim. Muita gente está sentindo a mesma coisa. Então, quando a gente escreve pra gente, mesmo que a gente não tenha noção daquilo naquele momento, a gente tá escrevendo pra uma galera, sabe? Por isso que é pertinente botar no mundo. Eu sempre fui uma pessoa muito versátil e eu tinha dificuldade, eu ainda não tinha encontrado uma maneira de como expressar isso e comunicar isso pras pessoas. Porque geralmente os artistas vestem uma roupa de, ok, eu sou isso aqui, aí eles vão naquilo, é mais fácil as pessoas identificarem. Então, ok, fulano canta pop, o outro canta funk, esse aqui canta MPB, e a pessoa geralmente fica naquele lugar. E aí você administra, cria o seu nicho, o seu público, e aquelas pessoas já sabem o que esperar de você. Eu tive uns passos onde eu fui mais ousado na minha carreira, e aí as pessoas estranharam, né? Cadê o Bruno que canta música romântica? Ah, se vendeu pra música pop, indústria, sei lá o quê, enfim. Sendo que eram coisas que eu tinha vontade de fazer também, eu queria me experimentar naquele lugar e que também faz sentido pra mim. Então, eu gosto de muita coisa, sou uma pessoa que ouve muita coisa. E eu queria, de alguma forma, expressar isso e conseguir comunicar pras pessoas. E foi aí que eu tive essa ideia de mostrar também esse meu lado. Ao mesmo tempo que a gente tem a maior liberdade, né, de ser exatamente o que a gente quer ser como artista, a gente tem a pendência, né, de ser o que a gente quer ser como artista, porque não ter alguém pra colocar dinheiro na gente, porque essa é a diferença também, é muito mais fácil, né, ter alguém por trás e falar, olha, você vai vestir essa saia amarela, mas você tem que decidir que naquele dia você tem que vestir uma saia amarela, porque é a melhor maneira, né, que o mercado vai te enxergar, é completamente diferente, até porque muitos artistas independentes não estão preparados pra poder gerenciar tantas áreas, né, porque as pessoas pensam que colocar uma música no mundo é apenas cantei, gravei a música, lancei. Não, tem muitas coisas por trás. E nem estou falando só de clipe. Números, monetização mesmo dos vídeos, da música. O próprio planejamento, O próprio planejamento de como a música vai ser lançada, em que dia, em que semana. O lançamento tem que sair com esse gênero musical, com outro gênero musical. O primordial é você achar essas pessoas que acreditam no seu trabalho e que vão te ajudar a chegar no objetivo que você quer, porque o controle é seu. No fim, a palavra final vai ser do artista. E eu tive essa sorte de achar o pessoal da Girassol e eles me apoiaram em todas as minhas ideias malucas e pularam junto comigo. E na parte visual, eu tenho um grande amigo que eu conheci por causa do Ravena, por causa do Rick lá no Midas, que é o Mess Santos e a Nath Bassi. Eles fazem todos os meus clipes, toda a parte visual comigo. Então, além deles acreditarem muito no projeto, o Mess também tenta custear, tenta trazer os preços um pouco mais acessíveis para mim, porque ele sabe como que é ser uma artista independente. Ele já foi da música também. A Nath é cantora, então eu acho que é muito um trabalho de equipe, assim, enxergando com muito carinho, amor e sinceridade o lado do outro, sabe? Então é isso. Agora que você já sabe como funciona o trabalho dos artistas independentes, fortaleça, entre nas redes sociais, nas plataformas de streaming e consuma bastante o conteúdo desses profissionais, que dependem do seu play para fazer com que suas carreiras deem muito sucesso. Até a próxima semana.